da professora Dita, da UFRJ, que vamos falar sobre o aumento do nível do mar e erosão costeira, vulnerabilidade, mitigação e adaptação. Como é que funciona? Eu agradeço o convite. Eu vou pegar a carona para a palestra do professor Landim, focando mais os processos que estão associados à elevação do nível do mar e aos processos oceanográficos que afetam as diversas formas morfológicas do litoral. As duas últimas elevações glaciais do nível do mar, uma cerca de 120 mil anos atrás, e a outra mais recente, em torno de 7 mil anos, foram fundamentais na esculturação morfológica da nossa zona costeira. Na medida que são essas formas, seja em forma de testemunhos erosivos, em forma de falésias, seja em forma de depósitos sedimentares como cordões litorâneos, planícies de cristas de praia, restingas, terrestres, são essas feições que são hoje e que serão afetadas pelos processos e suas modificações em função das mudanças climáticas e da elevação do nível do mar. Se nós podemos dividir nosso litoral em dois setores, um mais ao norte, em que o nível do mar subiu continuamente até chegar ao nível atual e se manteve, a maior parte do litoral mais para o sul, em que o nível do mar ultrapassou o nível atual, cerca de 3 metros, e depois foi baixando. Esse é o modelo do Pilazoli, como modelo rural, mas é um levantamento mais detalhado, baseado em estudos geomorfológicos, sedimentológicos e biológicos. Essa curva mais completa foi feita para Bahia, mas ela mais ou menos se repete mais ao sul, em que nós verificamos que o nível do mar chegou a primeira vez em torno de 27 a 8 mil anos, subiu cerca de 2 metros, teve um patamar, subiu mais cerca de 3, 4 metros, e aí uma discussão sobre o nível do mar desceu continuamente, teve flutuação, enfim, uma discussão que ainda não foi finalizada. Mas é interessante essa parte final dessa curva que mostra uma tendência regressiva e que levou a forte discussão durante na época de 70, 80, em que um grupo argumentava que o nível do mar no Brasil estava descendo. Um outro grupo que observava que havia uma série de evidências erosivas no Nordeste e em outros locais, associaram esses efeitos erosivos com a elevação do nível do mar. Na unidade, os dois grupos estavam errados. Primeiro, porque essa curva não tem resolução para detectar variações que ocorrem em termos de décadas, nos últimos 50 e 100 anos. E as modificações, as relações entre a erosão costeira e a possível elevação do nível do mar também se mostraram erradas, até porque essas erosões ocorreram muito mais por déficit sedimentar do que efetivamente por mudança do nível do mar. Hoje já essa discussão já não existe mais, existe sim a preocupação do que pode acontecer com a elevação do nível do mar. A presença, então, desse cordão litorâneo, destes cordões litorâneos, eles levaram a formação justamente dessas evidências, é mais interiorizado, mais alto, associado no perfil topográfico, cerca de 8 metros de altura, até quase 10 metros. Claro, o nível do mar estava em torno de 6 metros acima da praia, e o cordão frontal, junto à praia, cerca de 7 ou 8 metros de altura. Isso, de um lado, representa um depósito sedimentar, representa uma barreira, uma certa proteção, mas, ao mesmo tempo, representa uma vulnerabilidade na medida que muitas dessas lagoas costeiras
elas se preencheram de sedimento e viraram planícies costeiras. Essas planícies, então, não têm praticamente gradiente para permitir escoamento fluvial, com escoamento durante tempestades, principalmente quando as tempestades existe uma sobreelevação do nível do mar, abarra a saída dos canais, e é um problema, então, de drenagem, e isso se torna mais problemático à medida que essas áreas não são ocupadas. Então, esse é o cordão mais antigo e esse é o cordão mais recente. O efeito da presença, então, desses cordões arenosos, o beach balance em inglês, muitas vezes com dunas frontais, que é torna mais alta ainda, mas tem na sua retaguarda, então, uma zona de dificuldade de drenagem. A outra feição são falosas. Algumas são abertas, estão distantes da costa para a construção de um terraço costeiro, outras são ativas. Essas falosas, elas são, na verdade, bastante resistentes, elas demoram bastante a recuar, representam o risco para construções muito próximas, mas, fora disso, ela representa um certo obstáculo à retrogradação da linha de costa. Outro processo muito comum nas regiões secas, no caso aqui é o Cabo Frio, no Ceará, no Nordeste, isso é muito mais acentuado. Então, nós temos um transporte único de mar, no caso, os sedimentos mais grossos que estão aqui são selecionados, se tornam mais finos. O vento nordeste, então, tem capacidade de mobilizar os sedimentos e forma campos de dunas. Esses campos de dunas representam, mantêm um volume importante de sedimentos que saem da praia, saem do sistema praia, gera, portanto, um déficit sedimentar em que existe um momento de vulnerabilidade da zona costeira, que então vai ser ampliado à medida que houver uma elevação do nível do mar. Então, vamos olhar um pouco o efeito do que nós chamamos de balanço sedimento, né? Que, no fundo, quando o nível do mar sobe, a tendência geral vai associar que ela vai necessariamente levar a uma erosão costeira. A tendência é essa mesma, mas se tiver muito sedimento, pode acontecer o contrário. Então, a disponibilidade de sedimento é uma das coisas fundamentais. Então, nós temos aí o conceito de corredor de transporte sedimentar. Em amarelo são as fontes de onde vão os sedimentos, em branco são a adaptação de sedimentos. Então, nós temos as falésias como sendo um dos elementos mais importantes de fornecimento de sedimentos que eram disponíveis. Os rios são importantes, mas muitos rios hoje são banhados. Isso provoca uma regulação das vazões máximas, o que dificulta a expulsão dos sedimentos dos estuários, que na verdade foram afogados pela transgressão marinha. Depende da simetria da maré, que dependendo, pode favorecer a entrada de sedimento do mar para dentro do estuário, ou ao contrário. Então, não é muito certo até que nós podemos confiar nessa fonte. A outra fonte importante é a zona submarina, a Shoal-Face, plataforma continental interna, em que muitos locais do mundo, essa fonte secou é uma das razões da erosão que ocorre em grande parte do mundo. O trabalho feito por Eric Berg, tempos atrás, apontou essa uma das principais causas da ampla ocorrência de erosão costeira no Nilo. As áreas de pedra são justamente os campos de dunas, que os sedimentos saem e não voltam mais, e outras áreas menores, como banco submarino, transposição de ondas e formação de planícies de cristas de praia ou terraços costeiros. Aqui perto também, não só tem disponibilidade de sedimento, mas para onde esse sedimento vai, como já foi bem colocado pelo Landini. Então, nós podemos dividir o litoral em modalidade de transporte. No norte, nós temos uma tendência de transporte para a esquerda do observador,
e esse transporte é contínuo, o que dá uma intensidade, mas é sempre para a esquerda. Tanto é que o Ceará, o pessoal sai com o barco para a vela e sempre na direção para poder voltar de noite sem ter que voltar para outro vento. O segundo sistema é o sistema de transporte bidirecional, bimodal, em que a predomínio do transporte residual em direção ao sul, mas tem segurança em função da orientação da linha de costa, que é o transporte sentido contrário, por exemplo, como na planície do sul, do Paraná do Sul. É claro que existe transporte nas duas direções. No vento nordeste, as ondas do nordeste são mais frequentes, mas quando outras frentes frias, elas são fortes, então o resultado final do transporte tende a ser para o norte. E, finalmente, no setor mais ao sul, o Cabo Frio, nós temos, inclusive, o clima de ondas mais agressivas, nós temos a tendência de transporte em direção ao norte, mas tem também o transporte em direção ao sul. Além do temos efeitos de ciclones, tornados, etc., que é um aspecto importante da agressividade do litoral. Bom, quando nós estudamos, quando nós fazemos uma simulação de quanto a linha de costa vai ser afetada por uma elevação do nível do mar, tem um modelo bastante simples, praticamente uma regra de 3, a chamada regra de Brio, que considera uma elevação do nível do mar, considera a profundidade em que as ondas começam a mobilizar os sedimentos a ponto de modificar o perfil submarino, PCH, considera a distância do topo da duna frontal, do topo do cordão litoral, até esse ponto da profundidade de fechamento, e a relação entre ele sobre H multiplicado pela elevação do nível do mar te dá 1 metro a ponta litoral. O nível de costa vai recuar. Isso dá alguma coisa em torno de dezenas de metros para a elevação de 1 metro. Para uma das variáveis dessa forma, esse G que aparece aqui, geralmente é considerado igual a 1 porque não se sabe quanto sedimento fica no perfil. Esse é um aspecto importante para abordar o modelo a seguir. Nós vamos considerar apenas o modelo simples sem considerar o G. Então, nós temos aqui, basta que ao longo do litoral, a zona submarina tende a ser de declividade diminuindo em direção ao norte. O que vai fazer, quanto menor a declividade, maior vai ser o recuo da linha de costa. Então, na região sudeste e sul, esse recuo vai ser na faixa de 30 a 100 metros, mas aumenta muito em direção ao norte. É claro que isso é uma abordagem, digamos, muito simplista, ela não leva em conta o problema de balança de luz, mas teve já um efeito importante, foi você viu nas discussões para definir a largura de uma zona de notificação da faixa costeira. Que isso do projeto ela tenta implantar isso gradativamente nos municípios, uma faixa de 50 metros contada a partir do final da praia, ou de 200 metros em áreas não urbanizadas. 200 metros é uma faixa bastante razoável para a elevação de 1 metro ou até mais. Eu acho que isso foi uma conquista, não só em termos de uma certa proteção da área costeira da orla, mas também em razões estéticas. Se pegar uma faixa de 200 metros e mantém a vegetação, etc., a paisagem mais intacta, eu acho que é um benefício em função da tendência geral de degradação da zona costeira. Bem, se nós incluímos a variável G, nós temos que considerar o efeito de resiliência, que é a capacidade de um sistema, de uma praia, manter a sua funcionalidade. Então, isso é um elemento importante. Então, esse aqui vai dar um exemplo de uma praia com resiliência, justamente em uma área em que não existe praia de sedimentos continentais. Uma restilha de mais de 50 quilômetros, entre o Lago Cabo e Saquarema, no Rio de Janeiro, voltado para o sul, exatamente para as frentes frias que batem de frente para essa área. É uma área de areia fina, muito fina, e que tem aqui cerca de 11 anos de observações mensais, que mostra que a largura da praia varia entre 40 a 100 e poucos metros, mas a média, a interseção da face da praia com o nível médio se manteve estável. Então, a praia não recuou, mesmo que tenha havido erosão das cargas da pós-praia. Isso é outro problema.
Mas ele podia aumentar também. Então, manteve a largura da praia em média, mas diminuiu o volume dos toques de sedimento da praia. Mas a mesma coisa acontece, o volume da praia se manteve em média em torno de 100 e poucos metros cúbicos por metro, oscilando, de alguma forma, com o cio da praia. Pois a praia está no lugar, mesmo tendo submetido a eventos extremos, como a de Sacro 2001. Enquanto no caso das dunas frontais, elas também respondem às diversas ressecas e tendem depois a voltar à sua posição original. Então, acho que isso é um exemplo de volta de um sistema praial e duna frontal, sem que haja realmente uma mudança estrutural. O surpreendente é que, apesar de alguma das